Depois que eu comecei a trabalhar e fui tendo contato com várias formas de análises e métricas no mundo corporativo, eu comecei a me questionar, será que tem algum tipo de dado analítico para a saga Crepúsculo? Porque se em 2008 você tinha mais de 10 anos e tinha a possibilidade de ter acesso à cultura pop, você de alguma forma foi atingido pelo impacto que foi Crepúsculo. Eu sei que tem gente que ama e que odeia Crepúsculo, mas a gente precisa reconhecer que Crepúsculo foi um marco para uma geração, sim. E não só para uma geração, mas para o mercado como um todo. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o impacto sociocultural que Crepúsculo teve na geração Millennium, Zillennium e nos primogênitos da geração Z. Como eu nasci em 96, eu me considero uma Zillennial porque eu vivi os impactos da cultura pop da geração Millennium e da geração Z. Então, eu sei que muitos de vocês também são assim e eu sei que existe essa subgeração ali da transição da Millennium para Z, então vou colocar a Zillennial aqui também, porque eu sou uma representante desse nicho, desse subnicho que ficou ali de uma geração para outra. E seguinte, pessoal, nas minhas pesquisas eu tive que recorrer ao auxílio do ChatGPT para buscar mais fontes de pesquisas com mais diversidade, mais números e mais dados. Então, quando a gente for entrando nos temas, eu vou pontuando o que é um dado mais concreto e o que é uma suposição, tá bom? E eu também vou deixar aqui embaixo todos os links das fontes que eu fui pesquisar para poder construir esse conteúdo para vocês. Então, para começar, a gente vai entender a introdução de Crepúsculo nos mercados de forma geral. O primeiro livro ele foi lançado em 2005 e a adaptação cinematográfica ela estreou em 2008, sendo lançada nos Estados Unidos no dia 21 de novembro e no Brasil no dia 19 de dezembro do mesmo ano. Assim, eu preciso comentar que eu não lembro de uma divulgação de Crepúsculo na mídia naquela época. A gente já tinha acesso à internet, só que a internet não tinha tanto recurso, digamos assim, para ter tanta divulgação. E também, naquela época, o forte era a mídia televisiva. Era muito comum você ver divulgação de série, de filmes em geral na televisão aberta, né? E eu não lembro. E assim, eu era consumidora assídua de MTV. E geralmente essas coisas um pouquinho mais alternativas, elas eram muito divulgadas na MTV. E eu não lembro de ter assistido algum tipo de trailer, ou divulgação, ou menção em algum tipo na grade dos programas que tinham na MTV. Então, eu, Thay, não lembro de uma divulgação na mídia popular da época sobre Crepúsculo. E conversando com a minha tia, que naquela época tinha mais ou menos uns 25 anos, a impressão que ficou pra ela é que Crepúsculo veio pro cinema brasileiro, mas não ficou muito tempo em cartaz. Provavelmente porque não atingiu as metas de bilheteria, porque Crepúsculo é um filme muito específico, num gênero muito específico, então a impressão que ficou é que ele veio pro cinema brasileiro, não talvez tenha batido as metas e aí foi direto para as locadoras e para as barraquinhas de feira, que inclusive é de onde veio o meu DVD. E é aí que a gente começa a entrar nos dados do filme. The Code foi escrita e promovida como o single principal da trilha sonora de Crepúsculo. A música foi divulgada pelo site da própria autora da saga. O próprio clipe tem cenas do filme e o Paramore construiu a estética do clipe toda em cima disso. E a gente precisa lembrar que esse clipe ele estreou na MTV. E a MTV naquela época, pra quem pegou essa fase maravilhosa da TV aberta, era tipo um YouTube com o Spotify da TV aberta. E mesmo sendo uma trilha sonora para um filme, ainda era uma música do Paramore. Então, todo o processo de divulgação de uma música, que geralmente uma banda fazia na época, eles fizeram. Então, teve divulgação em canais de TV, na MTV, como eu dei o exemplo, em vários eventos, em vários programas televisivos de vários tipos de canais dos Estados Unidos. Então, eles seguiram toda a grade de divulgação normal.
global. Então isso fez com que a música ganhasse seu espaço, conquistando sucesso nas paradas, e isso ajudou muito a ampliar a divulgação do longa para o público jovem alternativo. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive pra mim que Crepúsculo só atingiu o seu sucesso num curtíssimo espaço de tempo do jeito que foi por conta do Paramore. E não porque Crepúsculo não fosse conseguir, não é isso. Mas eu sinto que o Paramore foi o gatilho, o propulsor para fazer com que Crepúsculo atingisse um público jovem de uma forma muito rápida, num curtíssimo espaço de tempo, tornando a saga de filmes esse impacto exponencial mundialmente. Eu não sei se vocês que estavam lá comigo viva naquela época se lembram que em 2008 foi exatamente a época que começou a ter aquela crescente do estilo alternativo, não só no estilo, mas também nas músicas, né? E nesse meio surgiu o gênero emo, né? E naquela época o Paramore estava em ascensão. Ele estava muito no meio desse balaio e ele tinha muito sucesso, ele estava conquistando muito público juvenil naquela época. O Paramore tinha impacto nos jovens de uma forma considerável. Então, pensa, se o Paramore tinha um impacto considerável no seu público, qualquer coisa que eles fossem divulgar através de um clipe, e desculpa, eu achei aquele clipe muito bem feito, porque realmente a estética toda do clipe é muito idêntica à do filme. Então a entrega disso pro consumidor final na ponta era intensa. E o meu primeiro contato com Crepúsculo foi através do Paramore, assistindo o clipe de The Code. Tanto é que eu assisti, eu tinha entendido que aquilo eram cenas de filme, mas eu não sabia de que filme que era. Então eu acredito que muitos dos fãs ou das pessoas que vieram assistir e gostar da saga, elas são uma parte fãs de Paramore também, por conta desse impacto através desse clipe. E sendo muito sincera, eu acho que foi uma ideia muito inteligente de ambas as partes, tanto dos produtores de Crepúsculo, aproveitar uma banda jovem em ascensão, quanto do Paramore por ter aceitado o convite, né, e feito a música e o clipe serem muito na estética do filme, porque hoje em dia, quando eu penso em Crepúsculo, automaticamente eu lembro do Paramore junto. Eu peguei dados de valores do site Box Office Mojo, não sei falar direito, então vou colocar na tela para vocês, que é um site norte-americano que metrifica os valores de bilheteria a nível nacional e internacional. Então esses são os dados mais exatos que a gente vai ter. Eu vou falar dos valores por filme, lucro mundial e lucro no Brasil, porque esse site também metrifica os valores das bilheterias por continente. Crepúsculo. Valores arrecadados mundialmente: 412.336.315 dólares. Valores arrecadados no Brasil: 27.353.149 dólares. Mesmo sendo no Brasil, o valor que eles analisam é por dólar, tá? Lua Nova. Valores arrecadados mundialmente: 711.516.904 dólares. Valores arrecadados no Brasil: 30.613.742 dólares. Eclipse. Valor arrecadado mundialmente: 738.687.245 dólares. No Brasil, 30.499.010 dólares. Amanhecer parte 1. Valor arrecadado mundialmente: 712.205.856 dólares. E no Brasil foram arrecadados 32.709.793 dólares. Amanhecer parte 2. Valor arrecadado mundialmente: 848.593.948 dólares. E no Brasil foi 54.249.028 dólares. Então o lucro mundial total foi de 3.423.240.000
$1.268. E desse valor todo, nós BRs contribuímos com o seguinte valor: $175.424.722. Por isso que o Taylor se aposentou com 26 anos, né? Porque assim, com o que ele já tinha financeiramente arrecadado com o filme que ele ia fazer na infância, juntando com o que ele recebeu no Crepúsculo, mais os outros filmes que ele fez, pra mim, por pura diversão depois do Crepúsculo, o Divo zerou a vida financeira. Ele não precisava de mais nada. Eu não sei como é que vocês reagiram depois de assistir o primeiro filme do Crepúsculo, mas eu fiquei obcecada. Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando sobre Crepúsculo. E nos outros 20% eu torcia para que alguém falasse Crepúsculo. para poder falar dela mais um pouco. Eu queria muito saber o que ia acontecer, eu queria mais informação. E naquela época era muito demorado para você ter a confirmação de um segundo filme, e a confirmação da continuação pro Lua Nova demorou um pouquinho para vir à tona. Foi então que a minha tia, que gosta muito de ler, viu uma oportunidade ali para fazer uma pré-adolescente de 12 anos ler um livro. Ela foi pesquisar, ela viu que era uma saga de livros, ela me deu o primeiro livro, né, Crepúsculo. Eu acho que eu li em mais ou menos uns 20 dias, 30 dias, porque eu tinha 12 anos, eu nunca tinha lido um livro na minha vida, mas eu nunca vou esquecer que o segundo livro, que é o Lua Nova, eu li em uma semana. Eu ainda tinha 12 anos na época, então o Crepúsculo gerou um impacto para mim de gostar de ler. Tanto é que depois de Crepúsculo eu comecei a ler outros tipos de livro. Então eu sinto que Crepúsculo teve esse impacto aí na galera também. Então faria muito sentido eu trazer essas informações de vendas dos livros após os lucros do filme. A série de livros vendeu entre 100 a 160 milhões de cópias mundialmente, tendo uma média de lucro de mais de 100 milhões de dólares. Esses dados, eles não são tão específicos, eles são uma média, porque eu pelo menos não achei uma fonte pública igual o Box Office Mojo dos filmes que mostre números mais exatos, né? O livro, as cópias vendidas e o lucro que teve em cima disso. É mais fácil você achar uma média de livros, de cópias mais vendidas no ano ou da autora mais vendida em X ano, mas nunca uma fonte exata com cópias e valores arrecadados, né? Eu não achei nas minhas pesquisas, então se você conhece alguma fonte, coloca aqui nos comentários pra gente poder dar uma olhadinha também. E também tem o fato de que nem todo mundo aderiu ao hábito de leitura depois que assistiu Crepúsculo. Eu enxergo a gente que começou a ler a saga, né, os livros, como um nicho específico dentro do universo de Crepúsculo. Então, os valores arrecadados com os livros são valores altos, mas não tão altos quanto os valores dos filmes, que possuem um espaço de consumo no mercado muito maior. E não tem como a gente falar de Crepúsculo sem citar o impacto que ele causou nas adaptações literárias para o mercado cinematográfico, seja através dos filmes, séries ou até mesmo televisão. E assim, desde que o cinema existe, sempre ocorreram adaptações literárias, né? Então, algumas a gente já conhece porque foram recontadas ao longo dos anos, e inclusive tem uma que é muito recente, e aí eu trouxe para vocês algumas das primeiras adaptações literárias para o cinema. Nós temos o Conto de Natal, A Viagem à Lua, que inclusive foi um dos temas que eu estudei em edição, Alice no País das Maravilhas. Sim, a versão que a gente assistiu lá em 2010 é uma readaptação através do olhar do Tim Burton. Também temos a primeira adaptação de O Médico e o Monstro, Frankenstein e Nosferatu. Sim, o nosso vampirão decomposição foi adaptado primeiramente em 1922. Bom, conhecemos as primeiras adaptações literárias para o cinema, inclusive algumas a gente teve contato aí recentemente. Agora vamos ver o impacto que o nosso vampirão de pele de assassino causou nas adaptações para o cinema, televisão e séries após a sua saga. This is the skin of a killer, Bill.
Crepúsculo é frequentemente citado como o gatilho principal no boom do gênero Young Adult, e isso desencadeou uma série de adaptações literárias para cinema e para televisão do gênero Young Adult, que gira em torno de vampiros, romances paranormais e também a expansão para subcategorias do mesmo gênero. O Young Adult ou Jovem Adulto é o termo que se refere a um gênero literário ou também a uma faixa etária. Mas como a gente está falando de filmes e séries, esse gênero Jovem Adulto, ele possui predominantemente protagonistas adolescentes ou jovens, como é citado no site do Livro Bingo. Os livros do Young Adult vão abordar alguns temas que permeiam o dia a dia de um jovem, e isso inclui temas sensíveis como morte, depressão, a sexualidade, o bullying, doenças, aceitação ou rejeição por parte da sociedade e temas pesados e densos, como por exemplo a violência, álcool, drogas e a busca por uma identidade. Basicamente o que já ocorre no desenvolvimento humano. Voltando um pouco para o impacto que Crepúsculo teve de adaptações de livros para telas, os artigos e as análises dessa indústria apontam que o sucesso de Crepúsculo, tanto nos livros quanto nos filmes, ajudou a tornar esse gênero jovem adulto uma aposta mais segura para os estúdios e editores, gerando maior interesse dos estúdios em adaptar livros desses gêneros para as telas. Essa parte da pesquisa ela é um pouco mais abstrata porque os dois artigos que eu achei que mencionam sobre esse ponto, eles falam de forma mais generalizada. Eles citam o Crepúsculo como um propulsor para que desencadeasse a onda de adaptações, mas é uma análise mais generalista. Mas como eu estava lá e eu vivi esse momento, eu tenho uma lembrança de algumas adaptações literárias para telas, que por conta das datas de lançamento e por conta do gênero, para mim ficou meio explícito que sim, foi influência de Crepúsculo. E eu trouxe alguns deles para vocês. The Vampire Diaries, que foi lançado no dia 10 de setembro de 2009 e fala sobre uma garota que se apaixonou por um vampiro, temática sobrenatural. Teen Wolf, lançado no dia 5 de junho de 2011, que fala de um menino no ensino médio que tem que lidar com a vida na escola e as questões de ser um lobisomem, a temática sobrenatural. E eu tenho para mim que The Vampire Diaries é Teen Edward e Teen Wolf é Teen Jacob. Assim, só uma impressão, nada confirmado. Na sequência temos Jogos Vorazes, lançado no dia 23 de março de 2012. É uma série de filmes com cenário distópico que fala sobre temas como desigualdade social, opressão, controle estatal, consumismo e a relação entre mídia e violência. De todos que eu vou citar aqui, Jogos Vorazes é o que mais destoa. Eu sei que não está dentro do universo sobrenatural, mas como a gente comentou um pouquinho antes, o gênero jovem adulto tem subcategorias dentro dele, né? Jogos Vorazes, eu acredito que se encaixa nessas subcategorias, porque é uma realidade muito diferente, mas a essência principal de um protagonista jovem ou um adolescente tendo que lidar com conflitos, seja eles quais forem, ainda tá ali como foco. Instrumentos Mortais, Cidade dos Ossos. Mas é o filme, galera, não é a série não. É o filme que tem a Lily Collins como protagonista, a nossa Emily Paris e o Jamie, o nosso Vecna, como interesse romântico dela. Esse filme foi lançado no dia 21 de agosto de 2013 e fala sobre uma adolescente que descobre ser uma caçadora de sombras, uma guerreira que caça demônios, e a temática gira em torno do sobrenatural e a questão mística. 16 Luas, lançado no dia 1º de março de 2013 e falou sobre bruxas, maldição e romance, temática sobrenatural e mística. E assim, gente, se eu fosse dona de um estúdio naquela época com dinheiro para investir, com certeza eu ia arregaçar de adaptação literária para tela. Claro que com esse excesso de adaptações literárias para as telas, para o cinema, para a televisão, rolou uma saturada bem forte assim desse tema sobrenatural, jovem, adulto. Mas, cara, sendo muito honesta, os estúdios que viram a possibilidade depois do Crepúsculo e aproveitaram esse hype, cara,
eles de verdade ganharam dinheiro e ainda conseguiram fazer um marco na cultura pop, porque sendo muito honesta, toda vez que eu penso em Crepúsculo, além de lembrar de Paramore, eu lembro de The Vampire Diaries, eu lembro de Teen Wolf, eu lembro de Jogos Vorazes, que por mais que eu não tenha acompanhado The Vampire Diaries, Teen Wolf, 16 Luas, Jogos Vorazes, Instrumentos Mortais e entre outros, né, é que esses principais é que eu lembro muito fortemente, eles fazem parte do universo que foi construído pós-Crepúsculo. A gente tem o universo de Crepúsculo, dentro desse ambiente sobrenatural, a gente vai ter o universo de Teen Wolf, a gente vai ter o universo de Vampire Diaries, a gente vai ter o universo de Jogos Vorazes e por aí afora vai. Então, eu acho que esse pós-Crepúsculo, ele foi legal porque ele deu mais abertura, mais amplitude para virem outras obras, né, outras produções dentro do mesmo gênero paranormal, sobrenatural, romance, adolescente, que conversassem entre si. E eu acho isso muito foda porque foi aberto um universo pra gente consumir, não só com filmes, mas também com livros, né? E uma hora a gente ia ficar órfão de Crepúsculo, porque Crepúsculo tem 4 livros, ao total foram 5 filmes, porque o último livro foi dividido em parte 1 e parte 2, né, porque é um livro muito grande, mas a gente ia ficar órfão. A gente ia precisar consumir mais porque se abriu o mercado, né? Independente de ter a questão de dinheiro envolvido e tudo mais, virou uma questão que faz parte da cultura pop, porque a nossa geração, a Millennials e o início da Z, a gente se apegou a esse gênero, a gente gostou desse gênero, né? Porque ele já existia, só que ele foi recontado com um olhar mais jovem, mais próximo do que a gente tinha de idade naquela época, naquele momento. Então eu acho super legal a construção desse universo que veio, porque foi suprindo as necessidades que foram surgindo na gente, de querer saber mais sobre vampiros, sobre lobisomem, sobre magia, sobre misticismo e tudo que vinha dentro desse universo, porque preencheu a nossa vontade de consumir uma cultura jovem, enfim, jovem adulto, que a gente estava comentando agora há pouco, mas também esse universo sustentou o interesse pela leitura, né? Eu nunca vou deixar de frisar isso, que Crepúsculo foi o que me fez gostar de ler. Hoje em dia eu tenho que ler livros de estudos e não é que eu ame eles, mas é mais fácil eu engajar no livro, porque eu já tive esse hábito construído quando era pré-adolescente e eu fui mantendo esse hábito ao longo dos anos, né? Então, essa construção desse universo não foi só benéfica na questão do cinema, da televisão, mas principalmente na questão de não só causar o gatilho de hábitos de leitura, mas sustentar esses hábitos de leitura. Porque, gente, a quantidade de pessoas que eu conheço, eu tenho um grupo de amigas que todas gostam de ler alguma coisa por causa de Crepúsculo. Eu acho a construção desse universo muito foda e o impacto que essa cultura que foi construída causou nessas gerações. Eu acho que foi muito interessante e muito importante também. Estudos e pesquisas da Pew Research Center, relatórios de vendas e análises de mercados gerais mostram que jovens millennials continuaram com altas taxas de leituras e que houve um crescimento do mercado de jovem adulto entre 2008 e 2010. Um pico de atenção do público jovem durante esses anos. E segundo o relatório da Pew, mais de 8 em 10 pessoas entre 16 e 29 anos leram um livro por ano, e que essa faixa usava bibliotecas e formatos digitais como e-books com frequência crescente. Essa informação eu extraí de um PDF da Pew Internet que fala basicamente sobre os hábitos de leitura dos jovens nesses anos. Eu vou deixar o link aqui para vocês também. E vamos falar sobre dados de mercado. Relatórios de vendas do setor, Nielsen Bookscan e matérias como o The Atlantic apontam que o segmento de jovem adulto cresceu fortemente em torno de 2008 e 2010, com mais títulos publicados e maiores receitas naquele segmento, e que Crepúsculo
foi uma peça-chave nesse crescimento. Um resumo da Bookseller mostra valores de mercado desse gênero no Reino Unido saltando entre 2008 e os anos seguintes, evidência do efeito comercial. E mesmo que essas informações não sejam especificamente de Crepúsculo, existe a menção de Crepúsculo sempre atrelado aos aumentos de comportamento de consumo. E se você reparar, esses aumentos, eles são sempre entre os anos de lançamento dos filmes. Teve um pico no início e ele foi sendo sustentado ao longo da existência dos filmes ali em produção no cinema. Pra gente concluir esse vídeo, mesmo que muitas dessas informações não sejam exatas, a gente sempre tem menção de Crepúsculo aqui e ali, como gatilho, como fator, como motivo propulsor. Então, também tem que levar em consideração que Crepúsculo, ele não ficou só no filme, ele não ficou só nos livros, ele foi além. O mercado daquela época viu uma oportunidade de vender tudo que podia de Crepúsculo, né? Eu nunca vou esquecer que tinha caderno, tinha agenda, tinha bolsa, tinha mochila, tinha camiseta, boné, álbum de figurinha, cara. Isso é uma coisa muito anos 2000. Eu sempre quis aquele álbum, nunca tive, mas enfim. Eu comprava a revista da Capricho pra pegar os álbuns não, pra pegar os posters pra fazer capa de livro de Crepúsculo, cara. E ainda tinha que escolher, porque era um martírio. Eu tinha que escolher qual lado do pôster eu ia usar, né? Porque era a folha que vinha na revista e eram os dois lados. Eu tinha que escolher qual imagem que eu ia fazer o meu caderno. Então foi todo um movimento, não só um movimento de jovens, adolescentes, mas também um movimento mercadológico. E mesmo se passando 20 anos do lançamento do primeiro livro e 17 anos do primeiro filme, a gente ainda vê Crepúsculo como tema recorrente nas mídias hoje em dia. Você vê lançamento de livros com capas diferentes, lançamentos de Funko Pop, maquiagens inspiradas na saga, e até mesmo a Netflix está desenvolvendo uma série animada da saga Crepúsculo que vai adaptar o livro do Sol da Meia-Noite, que é a perspectiva do Edward no primeiro livro. E assim, enquanto houver demanda desse tema, o mercado ele vai criar ofertas para aproveitar o máximo que puder para ganhar dinheiro em cima disso. Então, eu acredito que Crepúsculo ainda vai ser um tema recorrente por aí. Crepúsculo é um ícone sim, ele foi um marco para minha geração, arrecadaram milhões e ainda fizeram todo o mercado se movimentar para fazer com que nichos atendessem às demandas de produtos e serviços relacionados ao filme. Então, para mim, é por isso que Crepúsculo teve um impacto sociocultural no mundo, porque mudou e moldou hábitos e comportamentos individuais, coletivos e mercadológicos. E fala pra mim aqui nos comentários se você viveu esse surto, como foi, se foi legal, se você não gostou, se você amou. Isso é tudo, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijinhos!